Olá, boa tarde pessoal. Estou com a minha Bíblia, né? Estou aqui mais uma vez, comentando com vocês. Nós estamos avançando o livro de Samuel. Vamos falar de um assunto bastante interessante. Se você gostou, né? Dê seus comentários aí. A revolta de Absalão, né? Absalão simplesmente não se revoltou de uma vez. Ele foi tramando, foi organizando. Em algum momento ele se revoltou contra o seu pai, mas ele voltou, né? Foi admitido. O Davi gostava muito de Absalão. Não sei explicar, mas ele era um filho bonito, né? Boa aparência. Mas a pergunta é até que ponto ele gostava. Eu gostava era muito. Ele primeiro, como é que ele conquistou o coração do povo aí, né? Ele chegava, dava um abraço no povo, dava um beijo, né? Pessoa, uma pessoa bonita, né? Chega contigo. O que aconteceu contigo? Por que tu tá triste, né? Não, aconteceu isso, aquele outro. Olha, se eu pudesse resolver tua causa, né? Eu tinha resolvido já. Aí abraçava na frente de todo mundo e conquistava um coração do povo ali, né? Na verdade era um traço de uma pessoa política, né? Ele passou 4 anos, né, com seu pai depois de ter sido perdoado. Ele pegou alguns conselheiros, alguns amigos e fez um esquema ali, né? Ele pegou algumas pessoas, né, provocaram algumas situações e ele expulsou seu pai, né? Então seu pai foi expulso de lá e o Davi, né, ficou humilhado, né? No meio do caminho, Davi, quando foge do seu filho Absalão, ele tem uma pessoa que começa a amaldiçoar ele, né, dizer que ele é homem malvado, né, um filho de Belial, né, tipo chamar seu praga, né, que tá sofrendo por causa das consequências. Enfim, por causa disso tu tá sofrendo, né? Acontece isso hoje, acontece muito, né? Tem a profetisa, né? Na verdade, Uzai, né, um dos conselheiros professa, né, eu vou servir a Absalão, né? Absalão também, por receber conselho dos seus fiéis, né, orientadores, teve relações sexuais com as concubinas de seu pai, né? Só foi um conselho do Aitofel, né? Tem mais conselhos dados a Absalão, né, com relação a isso. Primeiro, um deles foi Aitofel, deu o seguinte conselho para ele: olha, ele é homem de guerra, né? Ele vai ficar com o povo, portanto vai lá com algumas pessoas e vai e mata, né? Agora ele recebeu o conselho de Uzai, né? Ele achou interessante o conselho dele. Mas aí ele foi com Aitofel, né? O Aitofel disse o seguinte: olha, ele não vai ficar com o povo não, ele vai sair fora. Ele vai se esconder por aí. É melhor tu juntar todo Israel para cair em cima dele, né? Para massacrar ele de uma vez. E o conselho para Absalão foi como realmente uma luva, né? Caiu sobre suas mãos. E agora? E ele acabou aceitando o conselho. O Uzai, né? O Uzai dá aquele conselho para ele, percebeu que ele não seguiu os conselhos dele, pensei que ia dar problema para ele, foi lá, organizou seus negócios e o matou, né? Se matou, né? Tá certo? E Davi, mesmo com poucos soldados, né? Interessante o conselho do outro lá, olha, o teu pai é um homem de guerra. Na hora que o povo vê ele, vai ficar com vergonha dele, vai ficar com medo, então não vai enfrentar. É melhor tu pegar todo Israel logo para fazer uma guerra violenta, senão. Mas mesmo assim, Davi com pouca gente, ele era um homem bravo, né? De muita valentia. Ele mesmo já meio cansado de idade, ele inspirava coragem em qualquer um. Uma pessoa tinha uma força de leões ali, vendo aquele homem ali, rapaz, eu vou morrer pelo Davi. Porque Davi não tinha medo de nada, não tinha medo de morrer. Porque o Senhor era o seu líder, né? Mas a orientação dele, olha, eu vou enfrentar o Davi, o meu filho. Portanto, não mate ele, né? Trate ele com brandura. Minha câmera está mexendo, né? Tá dando um vento gostoso aqui. Esse foi o conselho. Absalão fugiu, né? E pelos cabelos ele ficou preso sobre um carvalho. Mas aí vendo Joabe aproveitou a oportunidade,
fustigou ele e matou, né? Davi chora amargamente, chora pelo filho e o Joabe repreende. Poxa, foi dado conselhos para Davi, mas Davi não aceitou muito, né? Foi humilhante para ele ver o filho dele morto. Mas por isso o Davi se desgostou, né? Falou que ele não seria mais o seu comandante. Até apesar dele ficar um pouquinho mais, mas ele foi tirado, foi colocado o Amasa, né? Ele ficou desgostoso, né? O Simei foi perdoado, né? Deu alguma orientação para ele. Olha, eu vou te dar algumas orientações. Tu me fez uma humilhação dessa quando eu estava precisando, mas eu vou te perdoar. Tem um Seba também que naquele momento ele diz, olha, eu não vou seguir a Davi não. E ele diz, ó, Davi não serve para me seguir. Ele praguejou e foi morto, né? Aparece uma lista dos oficiais de Davi, todos os administradores, os gigantes mortos por Davi, né? E seu batalhão. No capítulo 22 de Cânticos, né? O Davi, ele repete lá em Salmos 18. Capítulo 23 ele faz uma poesia linda, né? Graças ao Senhor. Aqui lista os poderosos de Davi, homens valentes, seus feitos, né? E aparece Urias, né? Aquele homem que o Davi coabitou com a sua esposa, Batseba, né? A Bíblia se preocupou em registrar, né? Capítulo 24, né? Tem um salmo interessante. Acontece um fato, aliás, interessante que repete em Crônicas, capítulo 21. É que Davi faz um censo. Aí eu gostaria que vocês perguntassem por que Davi cometeu esse pecado de fazer um censo. Quem foi que enxergou Davi? Foi o Senhor ou foi o Satanás? É alguma pergunta para você buscar resposta. Até que o Joabe deu uma orientação para ele, né? Mas ele foi persuadido por Davi e fez. Davi foi castigado pela desobediência e por essa desobediência 70 mil homens morreram em Israel, né? E Davi erige altar. Muito bem, termina uma parte do nosso capítulo. Nós vamos continuar o livro de 1 Reis. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e fortaleça-nos na fé. Um ótimo dia para você. Não sei o que você vai fazer, mas entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, mas ele fará, né? É um texto muito bonito de Salmos. Que o Senhor nos provoque, nos estimule, apesar de faltar tudo, né? De faltar recursos às vezes, faltar o necessário, mas que a nossa alegria nunca nos falte. A gente não fique dependendo de bens materiais, de coisas, isso é que faz falta para nós, né? Que temos crianças, adultos, né? Precisamos de coisas, mas que não falte Deus na nossa vida, né? Deus abençoe e nos guarde. Até o próximo vídeo. Até a próxima.